Após um período turbulento, um homem enfrenta uma das transições mais desafiadoras de sua vida. Entre a necessidade de recomeçar e a responsabilidade de proporcionar um lar seguro para seus filhos, ele precisa lidar com emoções complexas, acordos delicados e uma relação marcada por erros do passado. Enquanto tenta reconstruir sua vida ao lado de uma nova parceira, ele se vê diante de escolhas difíceis, manipulações sutis e momentos inesperados de vulnerabilidade. Em meio a tudo isso, resta a incerteza sobre o futuro e a busca por paz em meio ao caos. Esposa, de 17 anos, me traiu e queria um casamento aberto. Então me divorciei dela, e agora ela se arrepende. Eu, homem de 47 anos, casado com Lisa, mulher de 42 anos, há 17 anos. No entanto, vivemos como um casal por apenas cerca de 7 anos. Há uma década descobri que Lisa estava me traindo, e ela confessou que tinha deixado de me amar e queria um casamento aberto. Temos 2 filhos. O mais velho era um bebê, e o mais novo ainda era um recém-nascido quando isso aconteceu. Foi devastador para mim. Ela disse que as gestações consecutivas afetaram seu bem-estar físico e mental, então ela queria se renovar. Infelizmente, sua forma de relaxar era trazendo diferentes caras para a cama. O divórcio era complicado naquele momento. Com 2 filhos pequenos e minha renda limitada. Decidi deixá-la fazer o que quisesse enquanto me mudei para o andar de cima da nossa casa duplex. Tornamo-nos copais das crianças. Não foi tão tranquilo quanto parece. Nos separamos com muita amargura e xingamentos, principalmente da minha parte, porque ela me traiu. Mas eventualmente fomos engolidos pelo trabalho e pela vida, e acabei seguindo em frente e me acalmando. Alguns meses atrás, conheci Cat, uma mulher de 35 anos no trabalho. Ela é minha subordinada e nós nos demos bem instantaneamente. Criar um vínculo com ela foi a coisa mais natural que me aconteceu ultimamente. No começo, não era um relacionamento romântico. Apenas nos conectamos como colegas de trabalho que se entendiam bem. Começamos a passar tempo juntos fora do trabalho, ainda como amigos. Só no mês passado nos beijamos e eu senti algo especial por ela. Desde então, ela tem dormido na minha casa com frequência, o que está incomodando Lisa. Tecnicamente, Lisa ainda é minha esposa, já que continuamos casados. Mas ultimamente, ela tem agido de forma estranha. Sempre está por perto quando Cat e eu estamos juntos e se comporta com autoridade, como se ainda fosse minha esposa. Tive que lembrá-la de que estamos separados e que eu posso fazer o que quiser, assim como ela faz há anos. É difícil descrever o que ela tem feito, mas vou tentar. Um dia, Cat e eu estávamos jantando na minha cozinha, e Lisa apareceu e perguntou: "Posso me juntar a vocês?" Foi um momento super constrangedor para nós dois. Cat e eu nos entreolhamos, surpresos. Lisa simplesmente sentou-se com seu prato sem nem esperar uma resposta. Jantamos como estranhos, forçando sorrisos enquanto ela puxava conversas forçadas e sem sentido. O jantar foi arruinado, mas dei o benefício da dúvida para Lisa, achando que ela só queria se enturmar. Depois, houve outro episódio em que ela tentou se impor como esposa. Cat e eu estávamos no andar de cima assistindo a um filme quando Lisa entrou de repente e mandou que eu fosse com ela. Perguntei o que havia de errado e ela disse: "Seu filho precisa de você. O mais novo tem um projeto de ciências para terminar e você precisa ajudá-lo." Fiquei surpreso, porque nós dividimos as tarefas escolares dos nossos filhos. Eu ajudo o mais velho e ela, o mais novo. Disse a ela que já tinha feito minha parte ajudando o nosso filho mais velho, e que essa era a responsabilidade dela. Ela ficou furiosa e gritou: "Esse filho não é seu também? Em vez de ajudá-lo, você está aqui perambulando, sendo um imprestável?" Isso gerou uma grande discussão entre nós. Cat ficou desconfortável, se desculpou e foi embora. Depois desse episódio, Cat me disse que não viria mais à minha casa, então agora nos encontramos na casa dela. Mas a questão é, por que eu deveria abrir mão da minha vida quando nunca questionei a dela? Ela levou a vida que quis, trazendo qualquer cara para nossa casa, e eu escolhi ignorar. Mas agora que encontrei alguém para me conectar, Lisa está agindo como uma bruxa e tentando destruir isso deliberadamente. Confrontei-a outro dia, e ela disse que não estava incomodada com minha proximidade com Cat. Ela se recusou a admitir que estava agindo de maneira estranha e disse que eu estava exagerando. Respondi que se ela continuasse interferindo na minha vida, eu pensaria em pedir o divórcio. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela disse que não queria nos atrapalhar, que só estava preocupada com o projeto escolar do nosso filho
e que tinha estado ocupada com o trabalho. Por isso pediu minha ajuda. Falei que aquilo não foi um pedido de ajuda, foi manipulação. Ela ligou para Kathy, pediu desculpas e a convidou para voltar. Kathy aceitou a desculpa, mas deixou claro seus limites e disse que prefere me encontrar na casa dela. Agora estou numa encruzilhada. Quero me livrar de Lisa porque temo que ela arruine meu relacionamento com Kathy. Estou pensando seriamente em pedir o divórcio. A única razão pela qual não me divorciei antes foi porque não queria que meus filhos tivessem que escolher entre mãe e pai. Mas agora estou considerando se devo seguir em frente e priorizar minha própria felicidade acima de tudo, até mesmo dos meus filhos. Ou será que devo esperar alguns anos até que meus filhos cresçam para então tomar essa decisão? Não sei se Kathy esperaria por mim até lá. Ainda estou com raiva de Lisa e de sua decisão de abrir o casamento. E também estou com raiva de mim mesmo por ter aceitado isso sem lutar contra. Edição um jumbo e informações ausentes, especialmente sobre a traição de Lisa e a dinâmica da nossa separação. As pessoas estão dizendo que é difícil dar qualquer conselho sem essa clareza. Então aqui está tudo. Vai ser longo. Você pode pular esta parte se não estiver interessado em conhecer a história. Isso foi há cerca de 10 anos, então posso esquecer alguns detalhes aqui e ali. 4 meses após o nascimento do nosso filho mais novo, Lisa começou a agir de forma estranha. Ela não me deixava chegar perto e dizia que não se sentia pronta para sexo. A gravidez e a amamentação a haviam deixado avessa à intimidade. Eu respeitei sua decisão, mas ela também estava se afastando emocionalmente. Sugeri que procurássemos terapia de casal, mas ela descartou, dizendo que era só uma fase do pós-parto e que se recuperaria eventualmente. Quase um ano depois, perdi a paciência e a confrontei. Precisávamos enfrentar o problema de frente. Ou ela ia para a terapia comigo, ou me dizia a verdade sobre o que estava acontecendo. Ela tentou me fazer sentir culpado, dizendo que eu estava sendo insensível e outras bobagens, mas desta vez eu não deixei passar e fui atrás da verdade. Revirei o telefone dela, mas não encontrei nada concreto. Ela havia apagado a maioria das conversas e e-mails. Não lembro exatamente como percebi, mas um dia ela disse que ia fazer compras com as amigas. Eu segui o carro dela e descobri que ela estava me traindo. Ela estava dormindo com um jovem universitário na época. Invadi a casa dele. Bem, não exatamente, eu bati na porta. Um cara sem camisa atendeu, enquanto Lisa estava no sofá, só de lingerie, tentando se cobrir. Segurei o cara pelo pescoço e quase dei um soco nele. Mas Lisa interveio e implorou para que eu o deixasse em paz. Ela chorou, dizendo que não era culpa dele, que ele era apenas um dos caras com quem ela estava ficando. Aquilo explodiu minha mente. Como assim? Um dos caras? Ela confessou que estava saindo com vários. O cara na minha frente não fazia ideia do que estava acontecendo, nem que ela era casada e tinha filhos. Voltamos para casa e fiz tudo o que qualquer homem na minha situação faria. Não bati nela. Não sou um homem violento. Liguei para os pais dela e revelei toda a verdade diante de todos. Insisti no divórcio. Contratei um advogado e discutimos o caso. Mas conforme a situação avançava e o advogado me explicou a realidade, fiquei abalado. Não havia nada a ganhar, só a perder. Como nossos filhos eram pequenos, precisavam mais da mãe. No máximo, eu conseguiria a guarda compartilhada, o que significava que eu dependeria da boa vontade de Lisa para vê-los e seguir as condições impostas por ela. Sim, claro, eu poderia recorrer à justiça se ela descumprisse o acordo, mas quantas vezes um homem normal quer se meter nesse tipo de batalha judicial? Vivemos em um estado onde o divórcio é sem culpa, então nada do que ela fez pesaria contra ela no tribunal. Eu ainda teria que pagar pensão alimentícia e sustento para os filhos. Isso era inevitável. Ou seja, eu continuaria arcando com todas as responsabilidades como pai, mas ficaria à mercê de Lisa para passar tempo com meus filhos. Lisa, por outro lado, também era contra o divórcio. Ela sugeriu que, em vez de nos separarmos legalmente, abríssemos nosso casamento, assim poderíamos voltar um para o outro quando quiséssemos. Eu sabia que nunca mais a queria de volta, mas o divórcio era inviável naquele momento. A única opção possível era nos separarmos e vivermos como colegas de casa, coparentando nossos filhos. E foi isso que fizemos. Embora ela chame isso de casamento aberto ou qualquer outra bobagem, para mim, nosso relacionamento já estava morto. Nós nos separamos. Nos últimos 10 anos, Lisa teve muitos parceiros. Ela alega que nenhum deles foi sério, mas eu acredito que pelo menos 3 foram mais do que apenas aventuras casuais. Esses caras iam até nossa casa. Ela saía para fazer trilhas e viajar com eles. Não foi fácil para mim ver tudo isso. Primeiro, a traição. Depois, ver vários caras transando com ela no nosso antigo quarto. Nossa casa é um duplex.
Eu fiquei com o quarto de hóspedes no andar de cima. A escada que leva até lá tem passagem pelo fundo da casa. Compramos essa casa de um casal asiático que a construiu para que o filho adulto morasse no andar de cima, com privacidade. Mas o filho deles acabou se mudando. E o casal vendeu a casa para nós porque ela era grande demais para eles. A entrada principal leva a uma sala de estar com uma cozinha grande fechada e uma área de jantar. No térreo, há um quarto principal e um pequeno cômodo que transformamos no quarto das crianças. No andar de cima, há um quarto de hóspedes do mesmo tamanho do principal, além de um grande espaço tipo biblioteca, usado para leitura e festas. Esse espaço leva ao topo da casa, onde há um pequeno terraço. Por estar no andar de cima, eu conseguia ver quase tudo o que acontecia lá embaixo. Às vezes, queria fechar os olhos, mas pelo bem dos meus filhos, permaneci atento. No começo, também entrei na onda e comecei a sair com outras pessoas. Mas depois de alguns meses, tudo me pareceu vazio e sem sentido. Parei com isso. Em vez disso, foquei em coisas mais significativas. Entrei para um clube de badminton e voltei a trabalhar meu físico atlético. Eu era um entusiasta de esportes na faculdade, então voltei a praticar atividades de campo nos fins de semana. Também entrei para um clube de trilhas que organiza caminhadas solo a cada 2 meses. Você não pode levar amigos, cônjuges ou conhecidos. Vai sozinho, junto com outras pessoas que também estão sozinhas. Basicamente, você faz trilhas com estranhos. Foi incrível. Fiz isso continuamente por 2 anos. Agora faço apenas 2 vezes por ano. Tive alguns casos casuais ao longo desses 10 anos, mas sem envolvimento emocional e sem relacionamentos duradouros. Nunca senti aquela conexão com ninguém. Com Katy, as coisas são diferentes. Sinto-me feliz ao lado dela. Ela é a mulher com quem sinto que posso dar uma nova chance ao amor. Mas o demônio da minha vida voltou para me assombrar. A situação continua a mesma. Katy se recusa a vir para minha casa. Estou preocupado que ela se afaste de mim. E eu não quero perdê-la. A situação, na prática, está me forçando a escolher. Atualização. Um olá a todos. Obrigado por todas as sugestões e comentários. Eu aprecio tudo isso, tanto os bons quanto os ruins. Fiz terapia, o que me ajudou muito a entender meu ponto focal e o que eu queria neste momento da minha vida. Como vocês disseram, as crianças estão entrando na adolescência. Então, é apenas uma questão de alguns anos antes de saírem para seguir suas próprias vidas. E não faz sentido eu perder minha chance de ser feliz com Katy. Tive uma conversa transparente com Katy. Falei para ela sobre meus sentimentos, disse que quero ficar com ela e que se ela sente o mesmo, podemos resolver isso. Ela disse que sente o mesmo, mas está relutante por causa da dinâmica da minha família. Ela simplesmente não se sente confortável estando perto da minha esposa legal. Ela está bem com as crianças ao meu redor. Eu disse que posso resolver isso. Vou me mudar. As crianças podem decidir onde querem ficar. São maduras o suficiente para tomar essa decisão. Elas também podem escolher alternar entre as casas da mãe e do pai. Katy aceitou a ideia. Meu terapeuta sugeriu aconselhamento para as crianças, para que elas fossem informadas sobre nosso status matrimonial de uma forma apropriada para a idade delas. Falei com Lisa sobre essa questão do aconselhamento e ela surtou. Disse que eu estava sendo egoísta e louco por arrastar as crianças para essa confusão, que eu estava bagunçando a vida delas ao me envolver seriamente com Katy e que deveria priorizar minha família em vez dos meus próprios desejos egoístas. Perdi a paciência com isso. Sério, Lisa, você é a pessoa que vem pregar sobre família e moralidade? Onde estavam seus princípios quando você engravidava de diferentes caras enquanto nossas crianças ainda estavam sendo amamentadas e rolando no berço? Pedi para ela recuar e levei as crianças ao aconselhamento. Foi útil. As crianças aceitaram bem. De certa forma, apreciaram o fato de termos ficado juntos tanto tempo por causa delas. Também concordaram que eu tenho o direito de ser feliz pelo resto da minha vida. Disse a Lisa que entraria com o pedido de divórcio. Ela agiu como se estivesse chocada e começou a chorar. Disse: achei que tínhamos decidido nunca nos divorciar e ficar juntos para sempre. Agora que encontrou essa mulher, está deixando sua família para ficar com ela? Eu também conheci muitos homens que queriam se casar comigo, mas nunca troquei minha vida de casada por eles. Eu disse: pare de tentar me fazer sentir culpado. Isso não está ajudando. Chega de drama e assine os papéis. Vou pagar a educação das crianças até a faculdade. Você pode ficar com a casa e o carro. Esse será o seu pagamento de pensão. Vou me mudar. Estou escolhendo minha felicidade em vez do dinheiro porque agora posso me dar ao luxo disso. Mas naquela época, não podia. Ela chorou e tentou de todas as formas me convencer a desistir do divórcio. Disse que eu poderia me mudar, viver com Katy e continuar casado. Eu disse que amo Katy e não quero que ela seja chamada de minha amante. Sei que ninguém a chamaria assim, mas Lisa chamaria. Ela é capaz de tudo para humilhar os outros. Os papéis do divórcio devem chegar a qualquer momento. No próximo mês,
Vou me mudar para a casa de Kathy. Estou esperando os exames anuais das crianças terminarem. Depois, vou levá-las para uma viagem e, em seguida, me mudarei. Vou me sentir aliviado quando tudo isso estiver resolvido para todos. Atualização 2. Atualização 2. Eu digo a vocês, essa mulher é uma verdadeira bruxa. Como mencionei na minha última atualização, eu saí de férias com as crianças. Essa mulher aproveitou a oportunidade para executar seu plano maligno. Lisa foi chorando até Kathy e pediu para ela se afastar. Disse que Kathy estava destruindo sua família e que seus filhos sofreriam por causa dela. Lisa tentou jogar a culpa em Kathy, mas quando Kathy não cedeu, Lisa disse que eu não era sério em relação a ela e que Kathy era apenas um caso passageiro para mim. Melissa é uma mulher astuta e cruel. Ela sabe muito bem como jogar suas cartas. Ela sabia que eu estava em uma zona com sinal fraco com as crianças. Então, Kathy não conseguiria entrar em contato comigo, e de fato não conseguiu. Se Kathy fosse qualquer outra mulher, teria enlouquecido ao ouvir essa declaração sobre um caso passageiro. Mas Kathy permaneceu composta e esperou meu retorno. Ela tinha o número do hotel onde eu estava hospedado, mas não me incomodou. É isso que eu amo nela. Ela é uma mulher segura, apesar da minha situação complicada. Quando voltei para casa e soube da jogada maliciosa de Lisa, fui até a casa dela e dei a maior bronca da vida dela. Eu deveria ter feito isso antes para tirar essas ideias ridículas da cabeça dela. Seu comportamento arrogante passou de todos os limites, e agora ninguém mais vai tolerar isso. Saí de casa. Meus filhos também decidiram ficar comigo, mas não temos um quarto extra para eles. Então estou procurando uma casa maior para acomodá-los. Até lá, eles estão na casa da mãe. Lisa fez todo tipo de escândalo enquanto eu me mudava, desde manipulação emocional até gritos, de gaslighting a choros e súplicas, pedindo mais uma chance para nosso relacionamento. Eu disse que nosso relacionamento acabou há 10 anos. Éramos apenas colegas de casa e copais. A realidade é que deixei de amá-la. Ela não significa nada para mim. Eu amo Kathy e quero passar o resto da minha vida com ela. Quando os papéis do divórcio chegaram a Lisa, ela os rasgou. Meu advogado teve que enviar uma notificação ameaçando processá-la por destruir um documento legal. Só então ela recuou e concordou em assinar. O processo de divórcio está em andamento. Não verifiquei como está minha futura ex desde então. Fui buscar meus filhos 2 vezes, mas não entrei na casa. Ah, e para aqueles que perguntaram a idade das crianças, eles têm 11 e 13 anos agora, já maduros o suficiente para entender o divórcio. Atualização 3. Separação. Terceira atualização. Estou muito feliz em anunciar que Sam e Bex agora são oficialmente minha ex-esposa. O destaque desta atualização é que o divórcio foi resolvido e meus filhos se mudaram para morar comigo. No entanto, eles visitarão a mãe a cada 2 semanas ou sempre que quiserem. O último mês foi caótico, alugando uma casa e organizando a mudança. Não contamos a Lisa sobre as crianças se mudarem comigo até que eu já tivesse alugado um novo lar. Tanto eu quanto as crianças sabíamos que ela criaria vários infernos para nós. Então era melhor evitar ou adiar isso o máximo possível. As crianças disseram que manteriam suas malas prontas e sairiam sorrateiramente comigo quando Lisa não estivesse por perto. Mas eu decidi fazer tudo legalmente. Não quero me meter em mais problemas com essa mulher. De acordo com a cláusula do nosso divórcio, precisamos dar um aviso prévio de 3 dias um ao outro se quisermos ficar com as crianças por mais de 2 dias. Então, fui para casa e disse a ela que as crianças queriam morar comigo e que eu viria em 3 dias para buscá-las. Como esperado, ela surtou. Felizmente para ela, ela não ficou violenta, quebrando coisas e tudo mais. Isso teria sido até benéfico para mim, mas não. Ela escolheu o caminho emocional. Abraçou os meninos, chorou, pediu desculpas por tudo e implorou para que eles não a abandonassem. Ela fez o possível para manipulá-los emocionalmente para que ficassem com ela. E conseguiu, pelo menos com o mais novo. Ele disse que queria ficar com a mamãe. Kathy já tinha me alertado que situações como essa poderiam acontecer e que eu deveria estar preparado para uma possível desistência de última hora. Então, quando ele me ligou, eu apenas disse: "Tudo bem, papai te ama, não importa o que aconteça." Porém, meu filho mais velho permaneceu firme em sua decisão de sair. Então, confirmei: "Certo, eu venho te buscar." Não sei o que aconteceu no meio tempo, mas quando fui buscá-lo, ambos os meninos estavam prontos com suas coisas. Abracei os 2 e os levei embora. Não perguntei o que aconteceu. Já é traumático o suficiente para eles. Não quero revirar tudo e piorar a situação. Kathy e eu estamos tentando fazer com que eles se sintam confortáveis em nossa casa. Estamos envolvendo-os na montagem de seus quartos, deixando tudo do jeito que eles quiserem. Quando as crianças estavam saindo da casa,
Eu esperava que Lisa tentasse um último apelo, mas naquela altura ela já tinha desistido. Apenas ficou sentada, chorando e soluçando. Abraçou os meninos com força, disse o quanto sentia muito pelo seu comportamento e que os amava. Também disse que eles poderiam voltar para a casa da mamãe sempre que quisessem. Ela me pediu se eu tinha 1 minuto para tomar um café. O pedido dela parecia inocente e genuíno. Então, aceitei. Seu tom era de arrependimento. Ela se desculpou e dessa vez não pareceu falso. Ela disse: "Eu estava iludida esse tempo todo, achando que você nunca me deixaria. Quando Katie entrou na sua vida, eu não a vi como uma ameaça. Achei que ela seria apenas um caso passageiro que acabaria em 1 mês. Acho que te considerei garantido por causa da segurança que você sempre proporcionou para mim e para as crianças. Apesar de tudo o que fiz com você, não percebi o quão cruel e narcisista eu fui. E, quando percebi, já era tarde demais. Eu apenas sorri e segurei minhas emoções. Levantei-me para ir embora. Ela veio até mim e me abraçou. Eu a abracei de volta. Foi o primeiro abraço nosso em 10 anos. Não sei dizer exatamente como me senti com isso. Nem agora consigo expressar o que estou sentindo. Não estou feliz nem triste, apenas entorpecido. É isso. Os últimos 6 ou 7 meses foram uma fase de grandes mudanças na minha vida. Acho que preciso de tempo para processar tudo. Mas, de qualquer forma, obrigado pelo apoio. Vocês foram incríveis. Talvez eu atualize este tópico se houver novidades.